Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, que possamos nós transmitir o estudo de hoje, a maneira fácil de compreendermos, né? Eu acho que vai ser até mais fácil hoje, porque vai falar das nossas adversidades, né, da nossa encarnação, e cada um de nós vivenciamos essas adversidades. Aí nós vamos saber hoje, fazer uma reflexão, por que dessas adversidades, né? Por que do sofrimento? E como que nós podemos ter a resignação? O que é a resignação? De que forma? Então, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre esses temas, né? Lembrando que Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 12, que vai ser, fazer parte do comentário, enquanto estivermos nos passos, vem falando, né, de que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, nós ficamos naquela condição de ansiosos, né, porque queremos tudo para agora, para o imediato. E não percebemos que seremos consolados. Quando? De que forma? As nossas aflições vão passar? Ou nós vamos ter mais? Mas seremos consolados de que maneira? Nós ficamos refletindo, né, sobre isso. E às vezes perdemos até a esperança, às vezes ficamos até tristes porque está demorando esse consolo, né? E a lição de hoje, é que vem falando de resignação na adversidade, vem nos dar, Leon Denis vem nos dar essa explicação, essa condição de nos resignarmos através da compreensão da doutrina espírita. Que uma vez compreendendo a doutrina espírita, compreendendo que os espíritos passam para nós, a adversidade ela não vai deixar de existir, porque estamos aqui num planeta de provas e expiações, porque está dentro da nossa faixa e dentro da nossa necessidade evolutiva, não é mesmo? E dentro dessas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus aí indica, ao mesmo tempo, uma compensação que espera os que sofrem, e a resignação que faz bem dizer o sofrimento como prenúncio de cura. Então, essa simples frase nos faz pensar que existirá uma compensação, que existe, e a resignação vem como um anúncio de uma cura. Então, existe aí as adversidades, o que nós passamos, os sofrimentos, os conflitos, mas Jesus nos garante que esses sofrimentos, essas adversidades, vão advir daí uma resignação, que através dessa resignação nós vamos nos curar. A cura é espiritual. A doença, ela vem mostrando, às vezes no nosso corpo físico, às vezes nas circunstâncias do dia a dia, nas pedras do caminho que nós vamos encontrando enquanto encarnados aqui nesse planeta Terra. E o sofrimento? O que é o sofrimento? Será que o sofrimento só existe para alguns, outros não? Sofrimento faz parte de toda a humanidade. O sofrimento é como uma lei do nosso planeta. Lei, ou seja, lei divina que jamais se modificará, e é uma lei natural, as nossas necessidades. Por que ela é
uma lei? Porque não tem um ser humano neste planeta que não passe por um sofrimento. Vamos ver, e vocês devem ter exemplos na própria família, no próprio conhecimento de vocês. Independente do fator financeiro, independente do que de material se tenha ou não, muitos possuem um sentimento de abatimento, possuem uma desesperança. Às vezes os indivíduos têm tudo, né? E aí nós perguntamos assim, mas como? Fulano de tal está triste, está desesperançoso, por quê? Tem tudo. Tem casa, tem carro, tem isso, tem aquilo, quer dizer, ter, né? Aí vem o verbo ter. Por que se sente tão insatisfeito, tão infeliz, por que é tão triste? Né? Então a gente percebe que é indiferente à questão social e o nível econômico que o indivíduo se encontra, que o espírito se encontra nessa encarnação. Então percebe que existe a infelicidade, o sofrimento em todas as classes, em todos os níveis sociais. Mas ao mesmo tempo que nós sentimos essa angústia, esse abatimento, essa tristeza, ao mesmo tempo todos nós buscamos o estar bem, a felicidade, né? Então estamos sempre, às vezes, chateados, mas a gente está correndo atrás, buscando melhorar, buscando o entendimento na doutrina espírita para que a gente possa melhorar, ou em qualquer outro templo, através da fé. Então, Leon Denis nos diz que nós nascemos com esse sentimento de felicidade, que nós possuímos, em potencial, esse sentimento. Por isso é que a gente está sempre não se sentindo feliz, não valorizando, às vezes, os nossos momentos, porque a verdadeira felicidade, nós sabemos que existe, enquanto espíritos, enquanto essência divina. Só que ainda, pela nossa ignorância, ainda, não percebemos que não é o agora, que não é aqui. Mas possuímos um conhecimento de vida futura. E não sabemos como. Se você perguntar para uma criança de 3, 4 anos, morreu, mas morreu para ela não existe isso. Morreu, mas como morreu? Façam essa experiência. Elas sabem, nós sabemos, nós nascemos sabendo que não se acaba tudo e que existe uma vida futura. Então, essa certeza de que a felicidade existe e que da vida futura é que nos torna ávidos de buscar essa felicidade. Mas a doutrina espírita, os espíritos vêm nos dizer, e Jesus falou também, que a felicidade não está neste mundo. E que a casa do Pai não está neste mundo. Então perceba que Jesus aí falou que nós vamos ter uma compensação, que a felicidade não está nesse mundo, né? Para se alcançar o céu é necessário que se nasça de novo. Olha quantas dicas Jesus colocou no Evangelho. Só que a gente ainda não entendia. Mas a doutrina espírita veio esclarecer tudo isso que Jesus quis falar, nos demonstrando, né? E que o conhecimento da vida futura, da sorte que aí nos espera, permite-nos medir as consequências dos nossos atos e sua influência sobre o nosso futuro. Então, esse conhecimento da vida futura faz modificar todas as nossas ações e o nosso entendimento. Porque aí nós sabemos que existe causa e consequência. Que o nosso presente, ele determina o passado e o futuro. O mais importante é o presente.
Porque o presente é o resultado do passado. E o futuro, nós estamos fazendo no presente. Então, é uma diferença enorme você ter esse conhecimento de vida futura, até para na maneira de pensar, para a maneira de agir. E que, encarada sobre este ponto de vista, a infelicidade para o ser humano não será mais sofrimento, e sim o que lhe causa obstáculo ao seu adiantamento. Então, de repente, nos tornamos infelizes por saber que a gente ainda tem o coraçãozinho ligado, né, a rancores, a mágoa. E isso nos torna, assim, triste, porque temos que ultrapassar isso, e às vezes não conseguimos. Daí, a ajuda do plano espiritual, a ajuda de Jesus, para nos ajudar a vencer esses sentimentos. Porque quem é que gosta de estar triste? Quem é que gosta de ter mágoa? Ninguém. Temos que nos desvencilhar desses sentimentos todos para poder adiantar. E às vezes, como dizemos, que a felicidade não está neste mundo, como Jesus nos diz, por quê? Nós podemos ficar tristes, alegres, felizes, se a gente vê o nosso próximo passando necessidade, sofrendo por uma questão ainda, vamos dizer assim, de imperfeições, uma questão moral. Automaticamente nós podemos estar felizes da vida, mas se a gente sabe de alguma notícia que aconteceu, a gente nem conhece, né? Como aconteceu agora lá em Fortaleza, caiu o prédio, essas catástrofes. Ninguém vai ficar alegre, a tua alegria dura pouco, né? Eu falei assim, nossa, mas que coisa chata. Então, no Evangelho também Jesus nos diz isso. Enquanto que tiver um irmão sofrendo sobre a face da terra, a felicidade ainda não existe. Então, felicidade são lampejos, momentos que, pela misericórdia divina, já possuímos. Por isso que nós temos que dar valor, comemorar sim, comemorar a nossa data de renascimento aqui no planeta, que é uma dádiva para nós aprendermos, para nós evoluirmos, comemorarmos sim os 18 anos do Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio. São momentos felizes. Valorizarmos o sorriso do nosso filho, do nosso neto, né? Quantos momentos de alegria nós temos e não damos conta disso? Contemplar a natureza, que às vezes a gente pode estar até meio triste, chateado, mas olha para aquele pôr do sol, ou com aquela lua cheia que está aqui brilhando na lagoa, o mar, né? Aqui nós temos muito isso. E a gente, às vezes, fica preso a algum aborrecimento, alguma coisa que a gente sabe que vai passar. Querendo ou não, vai passar. Aquela aflição, aquele aborrecimento, aquele sentimento. A dor, sob suas formas múltiplas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Sem ela, não há cura possível, principalmente a dor moral. Vocês já perceberam que quando a gente não está acontecendo nada que nos aborreça, que nos entristece, a gente esquece até de Deus. A ligação nossa com o plano espiritual maior só se dá quando a gente está sofrendo. Então acontece alguma coisa, ai meu Deus, né? A primeira coisa que a gente fala, ai meu Deus. Nós lembramos de Deus na adversidade. Lembramos daqueles que nos auxiliam, os amigos espirituais, na adversidade. Estou doente, vai fazer uma operação, doutor Herman, seja junto, a sua equipe e tal, né? A gente lembra quando a gente está bem? Não. Então necessitamos da dor, não tem mais aquele entendimento da dor física, né? Que antes tínhamos,
de nos chicotearmos, né? E ainda existe algumas sociedades de joelhos. Não é o castigo físico, não é a dor física que vai nos evoluir. É a dor do sacrifício, é a dor moral que nos faz refletir sobre o que nós somos, o que nós devemos fazer e o que nós temos que melhorar. Assim como as doenças orgânicas são, com frequência, o resultado dos nossos excessos, as provações morais que nos atingem são o resultante das nossas faltas passadas. Então, colocando em prática, se nós nos alimentarmos de uma maneira errada, excessivamente, nós vamos adquirir doenças que teremos que ser curados. E aí, precisamos o quê? Fazer uma dieta, tomar determinados remédios para a gente se curar. O remédio das nossas faltas morais são as adversidades que a gente passa. É aquele filho que não entende muito do caminho do bem. É aquela desilusão com alguém que passamos, porque nós, se estamos nessa condição, é porque nós fizemos isso também. E nós só vamos melhorar a nossa atitude quando sentirmos no nosso espírito, não é na carne. Então, a dor nos faz refletir, evoluir, aprender. E o nosso planeta é o planeta Terra, é o planeta de provas e expiações, aonde temos que passar pelas provas, pelas adversidades. Aí Leon Denis fala tão bonito aqui, que eu vou repetir para vocês. O lavrador rasga o seio da terra para dela fazer jorrar a colheita dourada. Assim, da nossa alma dilacerada surgirá uma abundante colheita moral. Então, quantos irmãos, quantas pessoas nós vemos passar com determinadas provações, com determinados processos, né, demorados, como vícios não só de drogas, mas vícios de alimentação, vícios de falar mal dos outros, vícios de julgar a todo momento. Então, são muitos vícios que não são só materiais e que nós temos que vencer e crescer. Através do quê? Das adversidades voltadas para a questão moral. Mas o que é diversidade mesmo? É uma grande escola, o campo fértil das transformações. Graças aos seus ensinos, as más paixões transformam-se pouco a pouco em paixões generosas, em amor ao bem. Então, só através do exercício da caridade, do amor ao próximo, nós conseguimos vencer as nossas adversidades. Nada está perdido, mas é muito difícil ainda vencer, né, essas adversidades. O processo é lento, além de ser difícil, ele é lento. Não podemos querer que de uma hora para outra, até numa encarnação só Jesus, né, que não precisava de mais nada, que nós possamos mudar. Ninguém muda assim da água para o vinho. Precisamos de tempo, de experiências, de reflexão, de alguma coisa que nos motive a essa transformação. E ele continua dizendo assim, Leon Denis: o fruto verde ácido, que era a alma, transforma-se sobre as ondas regeneradoras da prova, sobre os raios do sol divino, em um fruto doce, perfumado, maduro, para os mundos superiores. Então, ainda somos frutos verdes e ácidos, mas através
das nossas reencarnações, das nossas experiências, vamos nos transformando. Analise cada um de vocês, como vocês estão, como vocês eram. Nessa encarnação mesmo, a gente já pode detectar algumas mudanças, né? E aquele que ainda não mudou, está vivenciando e vai acontecer, porque essa transformação é inevitável. É lei do progresso. Todos nós vamos ser espíritos puros. Só a ignorância das leis universais nos faz considerar nossos males como os desgostos. Quer dizer, quem não tem o conhecimento das leis divinas fica perdido. Não tem esse entendimento e pode se ir atropelando pelo meio das encarnações, como às vezes nós vemos. Irmãos nossos que se perdem. Às vezes estão até dentro do Evangelho, estão praticando, mas às vezes não conseguem. Todos nós odiamos a dor, mas só lhes sentimos a utilidade como deixamos o mundo onde ela exerce seu império. Aí quando a gente desencarna, conforme a gente vê vários relatos de espíritos que desencarnaram, que passa para a gente que vê muita coisa que deveria de fazer e que não fez, e que trabalhou pouco, que poderia ser mais caridoso, os erros, mas quando nós desencarnamos, porque a gente está vendo de uma outra visão, está tendo uma outra visão. A visão espiritual, ela é mais ampla. Os nossos sentidos são mais aguçados, porque não tem o corpo físico. E o nosso entendimento é maior. Por isso que quando a gente desencarna, a gente começa a ver os nossos defeitos com mais facilidade. E todo aquele que ainda não suportou um sofrimento, que ainda não passou por uma dor maior, se torna o quê? Indiferente à dor do outro. Se torna insensível aos dos outros. Percebam que nem consegue enxergar as dificuldades de alguns irmãos que estão passando, porque não sentiu ainda essa necessidade, não sentiu ainda a dor. Então, nessa cegueira que alguns têm, maldizemos nossas existências obscuras, tudo a gente acha ruim. Está numa vida maravilhosa que Deus permitiu, porque de repente se tivesse muitas adversidades, sucumbiria. Então a espiritualidade maior e Deus, pela misericórdia de Deus, não nos dá determinadas provas, porque não vamos conseguir passar por elas. Vamos aguardar até que possamos nós termos uma maturidade para passar por determinadas provas. Por isso que às vezes nós vemos irmãos nossos que estão passando por dificuldades muito grandes, dificuldade de vencer as suas provações, estão passando, tem provas muito pesadas, e outros, por sua vez, não se sentem infelizes, porque são espíritos mais fortalecidos, com uma compreensão maior de vida futura. E não acham que estão passando por sofrimento maior. Quantas pessoas nós conhecemos que são felizes mesmo estando na dor? Mesmo estando, a dor existe. O sofrimento vai depender de cada um de nós. Se estamos passando por uma provação de dor, o sofrimento vai ser maior ou menor, de acordo com a evolução do espírito, da compreensão que temos sobre vida no planeta e de vida espiritual. Jesus falou assim para nós: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso está no Evangelho, capítulo 4. Então, Jesus fala para nós, dizendo que o nascer de novo é o quê? É a própria evolução. É a encarnação que vai
nos dá uma condição de crescimento espiritual. Por isso que ele diz, o reino de Deus é o quê? É o espírito puro, né? Não vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, se não passar pelas várias reencarnações, que são escolas para podermos progredir. E várias, né? Quantas encarnações já passamos até nós despertarmos para o Evangelho, até para a nossa vontade de conhecer sobre a vida espiritual. Quantas encarnações já passamos até isso? Porque estamos conhecendo, estamos assimilando, estamos refletindo. Ainda falta prática. Ainda está difícil, né? Da gente passar. É difícil e lento, é um processo, conforme Leon Denis nos diz. Então, a aprovação é a reparação necessária, aceita com conhecimento de causa por muito dentro de nós. Quando nós conhecemos a causa, que o que nós estamos passando hoje, os nossos conflitos, nosso sofrimento, ele é consequência do que nós fizemos no passado, percebe que esse entendimento já nos dá um alívio de sofrimento. Né? Só desse entendimento, eu sei porque eu estou passando isso, isso é porque, de repente, eu estou agora refazendo tudo aquilo de errado que nós fizemos. Costumo dar um exemplo de que por que muitos de nós vêm para Cabo Frio? Nascemos em outro município ou em outro estado e, de repente, alguma coisa nos situa aqui em Cabo Frio. Nós temos que ressarcir de alguns erros do passado aqui que vivenciamos. Aí nós vamos para a história. Cabo Frio teve o quê? Uma história de massacres, de exploração do próprio território, de massacre dos índios, de vários conflitos, até de escravidão. Que onde chegavam, né, os navios com os escravos também aqui. Se a gente provocou esse mal em alguém, então nós temos que vir para cá para ressarcir esse mal. Só exploramos o município, só exploramos a cidade, a gente tem que trazer contribuir de alguma forma. Principalmente quem está na educação, que deve ter desviado muita gente com o poder, né, do magnetismo, o poder do conhecimento. E agora a gente tem que vir levando esse povo todo para uma outra visão, né, construindo aquilo que destruímos. Isso é um exemplo, né? Assim como muitos outros profissionais que vêm para cá ou nascem aqui, retornando, ou então vêm de fora, porque existe alguma razão tem. Nada acontece sem uma razão, uma causa. Então, a aprovação é necessária, né, conforme eu falei. E, gente, continuando, é preciso não desprezar ninguém. Então, muitos irmãos nossos passam, até tem uma condição social difícil, ou até vêm com uma condição mental ainda transtornada, mas a gente não imagina o que aquele ser tem de conhecimento, por que aquele ser vem nessa condição, esse espírito vem na condição limitada. Ele sabe por quê. É necessário para a evolução dele. Por isso é que nós não temos que desprezar ninguém. Nem aqueles que têm uma aparência humilde, medíocre, como aqueles que também desequilibrados mentais, que vêm nessa condição por uma necessidade deles. O respeito, né, temos que ter a qualquer indivíduo, porque a gente não sabe
qual é a história desse espírito, os porquês é que veio. Cabe a cada um de nós respeitar e ajudar no seu desenvolvimento. Somente nas angústias de cada dia, na imolação imposta, ensina-lhes a paciência, a resolução, a constância, toda a sublimidade da virtude. E ela deverá a vocês e a auréola esplêndida, prometida no espaço para a fronte daqueles que sofreram, lutaram e venceram. Então, essa compreensão nos faz a ter mais paciência com aquele que nos perturba, paciência com aquele que tem um entendimento diferente do nosso, até alcançar as virtudes deles, dos nossos irmãos, do próximo e a nossa mesma, né? E aí, na página que nós lemos, está falando também da dor de perda, né, de um ente querido. Porque mesmo que a gente tenha um entendimento do que a vida continua, que é necessário, que cada um de nós também vai desencarnar, sofremos, sentimos, ainda mais aqueles mais próximos que têm um elo, como o Leon Denis fala aqui, da mãe ou de um filho que perde, né, entre aspas. E isso nos causa uma reflexão maior, nos causa um sofrimento, mas o conhecimento nos leva a ter uma postura diferente. Uma postura de não desespero, de não sofrer mais ainda, porque até quando estamos do outro lado, no desencarne, esse espírito está querendo que nós os ajude também. Como ele também, no outro plano, vai nos ajudar. Então, para isso, é necessário que tenhamos equilíbrio, é necessário que tenhamos a fé, é necessário que compreendamos o que é o estar encarnado e o estar desencarnado. A necessidade da encarnação e das adversidades, do sofrimento, que só através disso é que nós podemos nos modificar. E a resignação é consequência desse entendimento. Então, lutar contra a adversidade é um dever. Abandonar-se, deixar-se levar pela preguiça, suportar sem reagir aos males da vida seria uma covardia. Então, nós temos que, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar se lamentando, temos que reagir e ir em frente. Porque dessa adversidade, desse sofrimento, nós sabemos que é a cura do nosso corpo, do nosso espírito principalmente. E que tudo que acontece conosco ou com o outro é necessário para a sua evolução, gente. Então, cada um de nós tem em si, em potencial, essa compreensão, essa certeza de vida futura, essa certeza de que seremos compensados e que a felicidade não está nesse mundo. A felicidade total não está nesse mundo. E que temos essa absoluta certeza de que tudo que nós passamos é necessário para a nossa evolução. Por isso, a resignação está aí, na compreensão disso tudo, no conhecimento disso tudo que nós vimos hoje. E aí, enfim, o caminho das provações, quando foi percorrido, o justo sente que o fim está próximo. Vê o que o aguarda. As imagens fluídicas dos seus atos de sacrifícios, de renúncia, seus pensamentos generosos precederam-na. Balizas brilhantes que marcam o caminho de sua ascensão. São os tesouros de nossa vida. Não adianta também ficarmos querendo desencarnar, porque não está aqui, né? Eu quero desencarnar logo para ter... Não, porque nós temos que aproveitar essa encarnação em tudo que ainda nos fizemos, que nós não fizemos, para poder, quando chegar
o momento devido, aí sim o desencarne se faz naturalmente. Então, é mais uma vez Leon Denis nos chamando a atenção para termos resignação, para entendermos o que é a vida espiritual, para termos a certeza no Evangelho de Jesus, que nos mostra o caminho, nos pacifica e nos dá a resignação. Então, caminhamos assim, para frente, para o alto, conforme Leon Denis nos diz, buscando o estudo, buscando o entendimento maior sobre a vida espiritual, que, consequentemente, vamos passar pelas dores, sim, mas sem sofrimento. Esse é o objetivo maior. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a vencer nossos obstáculos. Muito obrigada. Nosso agradecimento a Mara pelo estudo.